Temos disposição. Hoje nós vamos falar um pouquinho da figueira seca, da parábola da figueira seca. Porém, são ensinamentos que às vezes as pessoas, os irmãos que não têm um certo estudo, digamos assim, do tempo de Cristo, eles às vezes se tornam um pouco difícil de dar uma explicação com alguns ensinamentos. Muitos nivelam a inteligência de Jesus Cristo, que foi o nosso maior exemplo de vida, pelo que somos hoje. E nós, como sendo muito inferiores ainda, né, muito pouca observação das passagens de Jesus Cristo, nós nos nivelamos pelos nossos pensamentos, né? Eu vou dar uma lida nessa parábolazinha, que é curtinha, para depois a gente poder comentar um pouquinho sobre isso. E o outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou, nada nela encontrou, senão folhas, porque não era um tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém frutos de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes? E respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Para nós entendermos esta parábola de Jesus, eu voltei um pouquinho mais para saber o que Jesus estava fazendo lá. E Jesus já havia saído da Galileia, estava indo a Jerusalém naquele momento, porque era período antecedente à Páscoa. Essa parábola é uma exemplificação. Então, ele foi até Jerusalém, e nesse meio tempo, como fala a parábola, ele tinha fome, e ele foi para essa figueira. E nessa figueira, nós supomos que era figos, mas aqui fala bem claro, ele foi procurar alguma coisa para comer, ele não foi procurar figos. Porém, a figueira, tinha muitas folhas, ela era estrondosamente bonita de folhas, só que era o mês de abril, e os figos se davam em maio. Então dificilmente conseguiria se comer alguma coisa. Porém, se para a época de figos era em maio, teoricamente as folhas também deveriam ser em maio. E Jesus olhou para ela e viu todas aquelas folhas e não viu figos. Isso é que fala a parábola. E na volta de Jerusalém, ele tinha ido abençoar o templo lá para a Páscoa, né? Porém, foi acontecer um pouquinho antes da crucificação dele, então ele já sabia o que estava acontecendo. Foi quando ele passou por lá e Pedro viu a figueira seca, que foi quando ele falou sobre a fé, né? Então, se nós fixarmos no título a parábola, se nós o prendermos pelo título da parábola, essa foi apenas uma historieta contada por Jesus para fixar um grande ensinamento. Se houve esse acontecimento com Jesus e a figueira, temos de compreendê-lo com a fixação do mesmo ensino, ou seja, o valor da fé em Deus, na sua obra e no poder dessa fé. A bem da verdade, essa simbologia que Jesus Cristo passa, se recorda um pouquinho que Jesus se preparou por quase 800 anos para voltar a vir à Terra, para poder escrever os ensinamentos, e basicamente em 3 anos de ensinamentos foi o que ele nos deixou. É difícil aceitar que Jesus iria fazer secar uma figueira, por estar sem frutos, não sendo a época da frutificação. Todavia, como Jesus nada deixou escrito, e os seus ensinamentos foram escritos mais tarde, conforme a memória dos que conviveram com ele, Mateus e João, e dos que transmitiram a Marcos e Lucas em suas pesquisas, temos de procurar entendê-los no mesmo contexto intelectual e moral, não perdendo de vista a missão de Jesus de trazer a boa nova, o código moral, o único capaz de transformar o espírito moral de simples e ignorante, como foi criado, em um ser perfeito e feliz. Que é basicamente o que hoje a gente está fazendo aqui, procurando
encontrar o nosso caminho, procurando encontrar a nossa elevação, procurando encontrar a boa nova, mesmo com todos os percalços que nós temos, sem hesitar, sem reclamações. Jesus, sendo o espírito mais evoluído intelectual e moralmente que viveu na Terra, poderia talvez, através do seu magnetismo humano e espiritual, sua sabedoria de espírito puro, transportar algo material pela decomposição e composição de seus elementos constitutivos, ou fazer secar uma figueira pela decomposição dos seus elementos. Então, essa parábola vai ensinar que hoje, como todos nós fazemos, de que é agora a nossa era de evolução, de transformação, que nós temos que basicamente nos assumir como filhos de Deus e poder pôr a bondade, pôr a humildade, ou pelo menos tentar fazer na casa deles, tentar atrair as pessoas que têm dificuldades, as pessoas que estão com muitas deficiências, que estão entrando em depressão, como hoje está sendo a doença do momento, e tentando passar essa pandemia com coragem. Os materialistas hoje vai se tornar um pouco mais difícil, porque a crença deles é simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, viver ou sobreviver e desencarnar, e nada mais acontece. Mas os espiritualistas, esses é onde nós teríamos que nos agarrar mais para podermos fazer multiplicar um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu estava ouvindo uma história do André Luiz, no nosso lar, e depois de uma passagem que ele estava lá no pronto-socorro, eles foram convidados a uma reunião. E nesta reunião existiam todos os representantes e responsáveis de todos os países, basicamente. Então eles tinham que se encontrar lá, como se faz em toda reunião de uma grande empresa. E eles se encontraram, os grandes espíritos de luz. Eles estavam aguardando um único Senhor, uma única iluminação, um único mestre. O nome dele até é estranho, é Asclepios, uma coisa assim. Só que para isso necessitavam inclusive de médiuns na época, para que ele pudesse aparecer de tão elevado que ele era. Ele não tinha mais corpo, ele não tinha mais braços, ele não tinha mais pernas. E ele iria aparecer em um quadro. Tinha um quadro formado lá e todo mundo ficava olhando. E o André Luiz, nesse momento, ele foi designado para, pelo pensamento, desenhar somente a grama dele. E o resto desses irmãos iriam, em pensamento, fazer a formulação de radiação para poder com que esse irmão viesse. Então, depois de tanto trabalhar, aquela situação de estar bem desconcentrado, acabou que ele começou a olhar aquele quadro e ele viu lá no fundo uma luz aparecendo nesse quadro. E nisso vem vindo essa luz, e aí foi que eles simplesmente eles viram que era esse espírito de luz, esse tal de Asclepios, que estava chegando. E ele vinha com muitos pergaminhos, porque ele era um estudioso. E aí ele começou, de Caxias do Sul, dizendo que o pessoal daqui não estava tão concentrado na vida espiritual, e o outro que falava de outro lugar, e cada pouco ele abria um pergaminho e falava só uma frase. Para cada um que reclamava, ele falava só uma frase. E cada frase era uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, basicamente, hoje nós temos praticamente tudo dentro desse livro aqui, onde nós podemos nos socorrer com ele, onde nós podemos ser auxiliados por ele, para que a gente consiga não ser essa figueira seca, e nem a uva seca, como muitos falam sobre uvas também, que no que nós aprendemos aqui, nós temos que basicamente refletir a todos aqueles que necessitam, esquecendo da parte material, esquecendo da nossa condição social, e praticamente fazendo a caridade como se ensina, como se pede, né? O próprio Evangelho fala então que os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso são dotados de faculdades para este efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos,
a fim de que não hajam deserdados e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida. Se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tirem proveito para si mesmo, em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhe retira um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixam tomarem-se a presa dos maus espíritos. Então aqui está basicamente a figueira seca. Viemos, aprendemos, nos instruímos, conversamos, aprendemos a orar e depois nos desvirtuamos do caminho. Obviamente que não é só pelos médios, que são para todos, mas essa passagem praticamente ela está sendo a mensagem diretamente para os médios, que hoje